Em 1847, um homem negro comprou uma fazenda inteira no interior de Minas Gerais. No lote da propriedade, junto com a terra, os animais e os escravos, veio também o antigo dono, branco, falido, humilhado, e agora propriedade legal de quem ele um dia chicoteou até arrancar sangue. O nome desse homem era Vicente Mascarenhas de Souza, herdeiro de uma das famílias mais ricas do Vale do Paraíba. Um homem que nunca trabalhou um único dia na vida. E agora ele estava de joelhos, tremendo, esperando seu destino nas mãos de alguém que a sociedade inteira considerava inferior. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois vai te perturbar de um jeito que você não espera. E a vingança que esse homem executou foi tão calculada, tão fria, que até hoje historiadores debatem se foi justiça ou crueldade. Essa é a história de Tobias. Para você entender o peso do que aconteceu, eu preciso te levar de volta 70 anos antes, para o ano de 1779, para uma fazenda de café no Vale do Paraíba, onde tudo começou. A Fazenda Santa Helena era uma das maiores da região. Suas terras se estendiam por léguas. Mais de 200 escravos trabalhavam naqueles cafezais. E o cheiro de café torrado se misturava com outro cheiro. Um cheiro que os visitantes preferiam ignorar. O cheiro de sangue seco no Pelourinho. Entre os 200 escravos, havia uma mulher chamada Anástasia. Anástasia tinha 19 anos quando foi comprada. Veio de um navio negreiro que atracou no Rio de Janeiro 3 meses antes. A travessia durou 47 dias. Ela entrou no navio com a mãe, desceu sozinha. Não sabia falar português, não conhecia ninguém, tinha perdido tudo. O dono da fazenda se chamava Coronel Henrique Mascarenhas de Souza, um homem de 62 anos, viúvo, conhecido na região por duas coisas. A primeira, sua riqueza. Diziam que ele tinha mais ouro enterrado na fazenda do que o Banco do Brasil tinha nos cofres. A segunda, sua crueldade. Os escravos da Santa Helena viviam em condições que chocavam até outros fazendeiros. O coronel acreditava que a dor era a melhor forma de disciplina, que o medo era mais eficiente que a comida, que um escravo quebrado trabalhava melhor que um escravo saudável. Ele estava errado, é claro, mas ninguém ousava contradizê-lo. A senzala da Santa Helena ficava a 300 metros da Casa Grande. Era um barracão de pau a pique, sem janelas, com um único buraco no teto para deixar a fumaça sair. 50 pessoas dormiam ali, amontoadas. O cheiro era insuportável. Anástasia trabalhou nos cafezais por 2 anos. Suas mãos, que na África teciam cestos delicados, agora sangravam todos os dias nas plantas de café. Suas costas, marcadas pelo chicote, nunca cicatrizavam completamente. Até que o coronel a notou. Foi em uma tarde de domingo. Anástasia estava lavando roupa no rio quando ele passou a cavalo. Parou, olhou, não disse nada. Na manhã seguinte, ela foi transferida para a Casa Grande. Ninguém perguntou o motivo. Todos sabiam. Em 1782, Anástasia deu à luz um menino. O parto aconteceu em um quartinho nos fundos da Casa Grande. Sem médico, sem parteira, apenas uma escrava mais velha que já tinha ajudado em dezenas de partos. O bebê nasceu chorando, forte, saudável, e tinha pele clara, olhos verdes, cabelo ondulado. Todos sabiam quem era o pai. Ninguém podia dizer nada. O coronel apareceu no quarto 1 hora depois do nascimento. Olhou para a criança por alguns segundos. Seu rosto não mostrava nenhuma emoção. Batiza com o nome de Tobias, ele disse, e saiu. Nunca mais tocou no assunto. Nunca reconheceu o filho. Nunca olhou para ele novamente. Tobias nasceu escravo. Filho de escrava, escravo é. Essa era a lei. Não importava que seu pai fosse o homem mais rico da região. Não importava que ele tivesse o mesmo sangue que corria nas veias do coronel. Aos olhos da lei, Tobias era propriedade. Podia ser vendido, trocado, castigado, morto, como qualquer animal. Se você está sentindo um nó no estômago agora, se inscreve no canal, porque essa história está só começando, e o que vem depois é muito mais perturbador do que você imagina. Tobias cresceu na fazenda como qualquer outro escravo. Dormiu na senzala desde os 3 anos, quando foi separado da mãe. Trabalhou na lavoura desde os 6. Aprendeu a colher café antes de aprender a falar direito.
mas havia algo diferente nele, algo que os outros escravos percebiam, algo que os feitores temiam. O garoto observava tudo, prestava atenção nas conversas dos feitores, memorizava números, calculava de cabeça quanto café cada escravo colhia por dia. Sabia exatamente quantos sacos saíam da fazenda por semana. Aos 8 anos, Tobias percebeu uma coisa que ninguém mais tinha percebido. O feitor principal estava roubando. Desviava 2 ou 3 sacos de cada carregamento, vendia escondido na cidade, embolsava o dinheiro. Tobias nunca contou para ninguém, mas guardou essa informação. Arquivou na memória, como quem guarda uma arma para usar no momento certo. Aos 10 anos, Tobias sabia mais sobre a produção da fazenda do que alguns dos capatazes brancos. E isso não passou despercebido. O feitor-mor da Santa Helena se chamava Augusto, um homem de 40 anos, nascido pobre que tinha subido na vida à custa de brutalidade. Augusto era cruel, mas esperto, e ele percebeu a inteligência do garoto. No começo ficou com medo. Um escravo inteligente demais era perigoso, mas depois teve uma ideia melhor. Tobias passou a ajudar na contabilidade informal da fazenda. Conferia sacos de café, anotava números em uma lousa de ardósia, fazia cálculos que economizavam horas de trabalho. Augusto levava todo o crédito. Tobias fazia todo o trabalho. Mas o garoto não se importava, porque cada número que ele aprendia, cada conta que ele fazia, era um tijolo na construção de algo maior, algo que ninguém conseguia ver, ainda. Durante o dia, Tobias trabalhava. Durante a noite, ele pensava. Pensava em sua mãe, que definhava um pouco mais a cada ano. Pensava no coronel, que passava por ele todos os dias sem sequer olhar. Pensava em vingança. Mas Tobias sabia que a vingança de um escravo contra um senhor era impossível. Qualquer tentativa seria punida com a morte, não apenas dele, mas de sua mãe também. Então, ele esperou. E enquanto esperava, aprendeu. Em 1795, quando Tobias tinha 13 anos, o coronel Henrique Mascarenhas de Souza morreu. Foi durante o jantar. O coronel estava comendo quando começou a tossir. Depois, a tossir sangue. 10 minutos depois, estava morto. Os médicos disseram que foi apoplexia, um derrame. Os escravos sussurravam outra coisa. Diziam que a cozinheira tinha finalmente encontrado coragem. Mas isso nunca foi provado. O velório durou 3 dias. Vieram fazendeiros de toda a região. Padres rezaram missas. Escravos foram obrigados a chorar em público, ajoelhados diante do caixão. Tobias ficou na última fila, com a cabeça baixa, em silêncio. Não derramou uma lágrima. Por dentro, sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Não era alegria, não era alívio, era decepção. Decepção porque o coronel tinha morrido rápido demais, fácil demais, sem sofrer o suficiente. A fazenda foi herdada pelo filho legítimo do coronel, um homem de 40 anos chamado Vicente Mascarenhas de Souza. Vicente era tudo que o pai não era. Onde o coronel era cruel, Vicente era fraco. Onde o coronel era obcecado por controle, Vicente era preguiçoso. Onde o coronel acumulava riqueza, Vicente gastava. O novo senhor tinha 2 vícios principais, mulheres e jogatina. Em menos de 5 anos, ele conseguiu colocar a fazenda Santa Helena em uma espiral de dívidas. E foi aí que tudo mudou, mas não da forma que você está esperando. Vicente precisava de dinheiro, rápido, e a única forma de conseguir era vendendo escravos. Em 1801, Tobias foi colocado no lote de venda. Junto com outros 20 escravos, ele seria levado para um leilão em Vassouras. Anástasia implorou para ir junto. Vicente riu na cara dela. Mãe e filho se despediram em uma manhã fria de junho. Anástasia abraçou Tobias por um longo tempo. Sussurrou algo no ouvido dele, palavras que ele nunca contou a ninguém. Tobias foi levado embora acorrentado. Ele não chorou, não olhou para trás, mas guardou aquele momento. Arquivou na memória, junto com todo o resto. Antes do leilão acontecer, algo inesperado mudou o destino de Tobias. Um comerciante português chamado Manuel Ferreira apareceu em Vassouras. Ele era dono de uma pequena loja de tecidos no Rio de Janeiro. Precisava de ajuda para administrar o negócio.
Manuel estava procurando um escravo específico, alguém que soubesse ler, escrever e fazer contas. Tinha ouvido falar de um jovem na região que era excepcionalmente inteligente. Quando ele viu Tobias, soube imediatamente. Manuel comprou Tobias por um preço muito acima do valor de mercado. Os outros compradores ficaram confusos. Por que pagar tanto por um escravo comum? Eles não entendiam. Manuel sim. E assim, aos 19 anos, Tobias deixou o interior para sempre. O Rio de Janeiro de 1801 era uma cidade em transformação, barulhenta, caótica, cheia de oportunidades para quem soubesse onde procurar. E para um escravo inteligente como Tobias, a cidade oferecia algo que a fazenda nunca poderia oferecer: liberdade. Não a liberdade legal, mas uma liberdade de movimento, de aprendizado, de planejamento que seria impossível no interior. Manuel Ferreira tratava Tobias de forma diferente. Não por bondade, Manuel não era um homem bom, mas era pragmático. Um escravo que trabalhava bem valia mais do que um escravo que trabalhava com medo. Essa era a filosofia dele. Tobias passou a administrar a loja de tecidos, fazia as compras, controlava o estoque, negociava com fornecedores. Em 2 anos, as vendas tinham dobrado. Manuel começou a confiar nele com algo mais valioso: dinheiro. Tobias recebia uma pequena porcentagem de cada venda que ele fechava. Era uma prática comum na época. Escravos de ganho chamavam. Escravos que geravam lucro além do básico. A maioria gastava esse dinheiro em pequenos luxos, cachaça para esquecer, comida melhor, momentos de ilusão de normalidade. Tobias não gastou 1 centavo. Cada moeda ia para uma caixa escondida debaixo do colchão. Cada real economizado era um passo mais perto do objetivo. Os anos passaram, mas Tobias nunca esqueceu. Nunca esqueceu o cheiro da senzala, o som do chicote, o rosto da mãe na despedida, a indiferença nos olhos do coronel. Cada moeda guardada era uma pequena vingança, uma promessa silenciosa. Em 1810, Manuel Ferreira morreu de febre amarela. A doença levou 3 dias para matá-lo. No leito de morte, ele chamou Tobias. Entregou um envelope. Dentro havia um documento que mudaria tudo: uma carta de alforria. Aos 28 anos, depois de uma vida inteira de escravidão, Tobias era um homem livre. Ele leu o documento 17 vezes. Depois, guardou junto com o dinheiro que tinha economizado. E começou a próxima fase do plano. Se essa história está te prendendo, deixa o like agora. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais histórias como essa. Nos 15 anos seguintes, Tobias construiu um império. Começou pequeno, comprava tecidos no atacado, revendia para comerciantes menores. Cada lucro era reinvestido. Depois, passou para o comércio de café, e aí estava sua vantagem. Tobias conhecia café como ninguém. Tinha vivido dentro da produção. Sabia a diferença entre grãos bons e ruins só pelo cheiro. Entendia cada etapa, da colheita à exportação. Os outros comerciantes viam café. Tobias via oportunidade. Em 1825, ele era um dos comerciantes negros mais ricos do Rio de Janeiro. Tinha casa própria, empregados, respeito de outros comerciantes. Mas a riqueza não era o objetivo. Era apenas uma ferramenta. E foi nesse período que ele aprendeu a lição mais importante: paciência. A vingança apressada falha. A vingança planejada destrói. Tobias esperou, observou, coletou informações sobre a Fazenda Santa Helena e sobre Vicente Mascarenhas de Souza. As notícias eram sempre as mesmas: dívidas crescentes, produção caindo, escravos sendo vendidos. E em 1843, a notícia que ele esperava há 40 anos finalmente chegou. A Fazenda Santa Helena estava à venda. Vicente tinha conseguido destruir tudo. Décadas de má gestão, jogatina e empréstimos impagáveis tinham cobrado seu preço. A fazenda seria leiloada. Terras, animais, equipamentos, escravos, tudo. Tobias viajou para Vassouras no dia seguinte, o mesmo lugar onde quase tinha sido vendido 42 anos antes. O leilão aconteceu em uma tarde quente de março. O salão estava cheio. Fazendeiros de toda a região tinham vindo. A Santa Helena, mesmo deteriorada, ainda era valiosa. Tobias ficou no fundo do salão.
invisível. Um homem negro em um leilão de terras era ignorado por todos. Os lances começaram. Tobias esperou. Deixou os outros compradores se eliminarem. Deixou o preço subir até um ponto que assustasse a maioria. Então, levantou a mão. O leiloeiro parou, olhou para ele com desprezo. O senhor tem fundos para cobrir esse lance? Tobias tirou um documento do bolso. Uma carta do Banco do Brasil confirmando seus recursos. O leiloeiro ficou pálido. Os outros compradores ficaram furiosos. Um negro comprando terras de branco? Era uma afronta. Mas o dinheiro de Tobias era válido. A lei estava do lado dele. Após 1 hora de lances cada vez mais agressivos, Tobias venceu. A fazenda Santa Helena era dele, e junto com ela veio uma surpresa. Vicente Mascarenhas de Souza, em um ato de desespero anos antes, tinha dado a própria liberdade como garantia de um empréstimo. Era uma prática rara, quase nunca usada, mas legal. Quando Vicente não conseguiu pagar, ele tecnicamente se tornou propriedade do credor. E esse credor tinha incluído o contrato no lote da fazenda. Tobias leu a cláusula 3 vezes. Depois, sorriu. Pela primeira vez em 60 anos, Tobias sorriu de verdade. Vicente agora pertencia a ele. Prepara o coração, porque a partir de agora não tem mais volta. Tobias chegou à fazenda Santa Helena em abril de 1847. A propriedade estava em ruínas, as terras mal cuidadas, os prédios deteriorados. Dos 200 escravos originais, restavam menos de 40. Mas nada disso importava. Tobias entrou pela porta da frente da casa grande, a mesma casa onde sua mãe tinha sido violada, a mesma casa onde ele tinha sido ignorado a vida inteira. Os escravos não entendiam o que estava acontecendo. Um homem negro dando ordens, sentando na cadeira do senhor. Alguns acharam que era uma piada, outros acharam que era um golpe. Mas quando viram os documentos, entenderam. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Vicente foi trazido para a sala principal no 3º dia. Imagine a cena. O homem que herdou uma das maiores fortunas da região, que teve tudo dado de bandeja, que nunca trabalhou, que nunca sofreu, que nunca sentiu fome ou medo ou desespero. Agora de pé diante de Tobias. Sujo, magro, trêmulo, usando os mesmos trapos que os escravos usavam. Tobias ficou sentado na cadeira que um dia pertenceu ao coronel. Olhou para Vicente por um longo tempo, estudando cada detalhe, cada ruga de medo, cada tremor de humilhação. Vicente começou a chorar. "Por favor", ele disse. "Por favor, tenha piedade." Tobias não respondeu. "Eu posso trabalhar", Vicente continuou desesperado. "Posso ser útil. Por favor, não me machuque." Tobias finalmente falou. "Você vai trabalhar", ele disse. "Isso eu garanto." Vicente foi colocado nos cafezais no dia seguinte. O mesmo trabalho que Tobias fazia quando era criança. O mesmo trabalho que tinha matado centenas de escravos de exaustão ao longo dos anos. As mãos de Vicente, que nunca tinham segurado nada mais pesado que cartas de baralho, sangraram no primeiro dia. No segundo, estavam cobertas de bolhas. No terceiro, as bolhas estouraram e infeccionaram. Ele pediu clemência. Tobias não respondeu. Vicente trabalhou de sol a sol, comeu a mesma comida que os escravos comiam, dormiu no mesmo lugar onde eles dormiam. Todos os dias ele implorava por perdão. Todos os dias Tobias ignorava. Mas aqui está o detalhe que ninguém esperava. Tobias nunca mandou chicotear Vicente, nunca ordenou que fosse torturado, nunca permitiu que fosse tratado pior do que os outros trabalhadores. Vicente recebia a mesma comida, o mesmo tratamento, as mesmas condições que qualquer escravo da fazenda recebia. Nada mais, nada menos. E essa era a verdadeira crueldade, porque Vicente não estava sofrendo por ser maltratado, estava sofrendo por ser tratado como igual, igual àqueles que ele sempre considerou inferiores, igual àqueles que ele desprezou a vida inteira. A humilhação não vinha do chicote, vinha do espelho. Os fazendeiros da região ficaram escandalizados. Um negro forçando um branco a trabalhar como escravo. Era uma inversão de tudo que eles acreditavam. Alguns tentaram intervir, foram até a fazenda exigir a libertação de Vicente. Tobias mostrou os documentos, mostrou a lei,
Vicente era propriedade dele, legalmente, oficialmente. Não havia nada que pudessem fazer. Vicente trabalhou nos cafezais por 2 anos. Suas mãos, que um dia seguraram taças de champanhe, ficaram deformadas pelos calos. Suas costas, que um dia vestiram as melhores roupas da corte, ficaram curvadas pelo trabalho. Seus olhos, que um dia brilhavam com arrogância, ficaram vazios. Em 1849, Vicente Mascarenhas de Souza morreu. Não de maus tratos, não de fome, não de doença. Morreu de vergonha. Os médicos disseram que foi o coração, que parou de funcionar sem motivo aparente. Mas todos que conheciam a história sabiam a verdade. Vicente morreu porque não conseguiu suportar viver como aquilo que ele sempre desprezou. E agora vem a parte que vai te perturbar de verdade, porque a vingança de Tobias não terminou com a morte de Vicente. 2 semanas depois do funeral, Tobias mandou construir um túmulo no centro da fazenda. Um túmulo imenso, de mármore branco importado, impossível de ignorar. Os trabalhadores acharam que era para Vicente. Estavam errados. Tobias viajou até o antigo cemitério de escravos da fazenda, um terreno abandonado, coberto de mato, onde os corpos eram jogados sem lápide, sem nome, sem dignidade. Ele procurou por 3 dias, até encontrar os restos mortais de sua mãe. Anastácia tinha morrido em 1815, sozinha, esquecida, enterrada como lixo. Tobias trouxe os ossos dela para o túmulo de mármore. Organizou uma cerimônia. Convidou todos os trabalhadores da fazenda. Na lápide, mandou gravar uma única frase: "Aqui jaz a verdadeira dona desta terra." E Vicente? Vicente foi enterrado no cemitério de escravos, no mesmo lugar onde Anastácia tinha sido jogada. Sem lápide, sem nome, sem nada. Exatamente como ela tinha sido enterrada 34 anos antes. A inversão era completa. Tobias viveu na fazenda Santa Helena até 1861, mas ele não a administrou como os antigos donos. Fez algo que nenhum fazendeiro da época teria coragem de fazer. Em 1850, libertou todos os escravos da propriedade, quase 40 anos antes da Lei Áurea. Transformou a fazenda em uma comunidade de trabalhadores livres, negros, mulatos, brancos pobres. Todos recebiam salário. Todos tinham direito à moradia. Todos eram tratados como pessoas. Os fazendeiros vizinhos riram. Disseram que ia falir em meses, que era impossível produzir café sem escravos. Estavam errados. A fazenda Santa Helena se tornou uma das mais produtivas do Vale do Paraíba. Trabalhadores livres, motivados, bem tratados, produziam mais do que escravos aterrorizados. Tobias tinha provado algo que a elite brasileira se recusava a aceitar. A escravidão não era apenas imoral, era ineficiente. Tobias morreu em 1861, aos 79 anos. Morreu dormindo, em paz, na mesma casa onde tinha nascido escravo. No testamento, deixou a fazenda para os trabalhadores que viviam nela, uma das primeiras cooperativas agrícolas do Brasil, décadas antes do conceito existir oficialmente. E deixou uma carta que foi encontrada décadas depois, escondida em um compartimento secreto da escrivaninha do coronel. Nela, Tobias escreveu: "A vingança mais cruel não é a que destrói o corpo, é a que destrói a alma. Eu poderia ter matado Vicente no primeiro dia, poderia ter mandado chicoteá-lo até a morte, poderia ter feito com ele tudo o que fizeram com minha mãe, comigo, com o meu povo. Mas isso seria misericórdia. A morte rápida é um presente. O sofrimento breve é esquecido. Eu queria que ele vivesse. Queria que ele acordasse todos os dias e se lembrasse do que era. Queria que ele sentisse nos ossos, na carne, na alma, o que significa ser tratado como coisa. Não por maldade, não por prazer, por justiça. Uma justiça que a lei nunca me daria. Uma justiça que a sociedade nunca permitiria. Uma justiça que só eu poderia criar. Não me arrependo de nada, mas também não sinto orgulho. Sinto apenas paz." Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que entende que a história é muito mais complexa do que os livros ensinam. A história de Tobias nunca apareceu nos livros didáticos, nunca foi contada nas escolas. Foi praticamente apagada dos registros oficiais por mais de um século. Por quê?
porque ela inverte tudo que a narrativa oficial quer que você acredite. Ela mostra que os escravizados não eram vítimas passivas, eram pessoas, com inteligência, com planejamento, com uma capacidade de resistência que durava décadas. E mostra algo ainda mais perturbador, que a vingança, Quando executada com paciência e precisão, pode ser mais devastadora do que qualquer violência física. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias como essa. Histórias que foram enterradas, segredos que não querem que você saiba, verdades que a história oficial tentou apagar. Me conta nos comentários, você acha que o que Tobias fez foi justiça ou foi crueldade? Ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo? Existe diferença entre vingança e justiça quando a lei se recusa a proteger você? Eu leio todos os comentários e quero muito saber a sua opinião. No próximo vídeo, eu vou contar a história da escrava que envenenou 37 senhores de engenho ao longo de 15 anos sem nunca ser descoberta. Como ela fez isso? Quem eram as vítimas? E por que a Igreja Católica mandou queimar todos os registros do caso? Essa história é ainda mais perturbadora. Até lá!